Já que a Cissa tocou no assunto de estrelinha e o Rafael falou em pontuação, se a produção, por gentileza, puder subir a tela que eu coloquei aqui embaixo, só isso saiu ontem, na verdade, na sexta-feira, e é o seguinte: Alemanha. O Ministério da Educação descreve cenários futuros para o trabalho e a sociedade e trabalha com a ideia de um sistema de pontos de bônus, como existe no regime de vigilância da China. Segundo o Ministério, a ideia seria concebível até 2030, casando com a Agenda 2030. Cissa, como você vê essa atitude da Alemanha? Parece que estamos retornando aí para a Alemanha nazista, que os judeus tinham pontos e carteirinha? Camila, você falou isso, assim, me deu um embrulho no estômago, assim, pouco de pelinho que eu tenho, fico arrepiado, porque isso é realmente um horror, sabe? Eu ouvi histórias do meu tio falando como ele fugiu da Alemanha embaixo de um trem e chegando lá, como é que foi, porque ele estava num campo de concentração, ele tinha o número tatuado, essas coisas todas. Então, ver isso, a história se repetindo, ver que a gente realmente não aprendeu absolutamente nada, me parte o coração. É uma coisa que realmente, assim, eu estou lacrimejando aqui, porque eu me lembro muito bem, eu estava com 10 anos, foi pouco antes dele falecer, e a gente assistiu o Violonista no Telhado, e ele contando a história toda, e ele falou: Cissa, eu nunca falei sobre isso com você, hoje nós vamos conversar, hoje você pode me perguntar tudo, mas nós nunca mais vamos tocar nesse assunto. Então foi uma coisa que me marcou muito, porque com 10 anos de idade você não tem a maturidade para fazer as perguntas certas. Mas eu acho que eu fiz, ele respondeu. E tá vendo isso tudo se repetir hoje em dia? É uma coisa que me incomoda muito, e as pessoas não estão fazendo absolutamente nada, não estão falando nada, estão aceitando passivamente, te olham feio se você não estiver usando a focinheira, porque você tem que seguir as regras, ninguém está pensando independentemente, então isso realmente mexe comigo e me incomoda muito. Desculpa até eu ter ficado um pouco emotiva, mas é um assunto que realmente mexe comigo. Fontana? Bom, primeiro, antes de mais nada, minha solidariedade à Cissa, ao que passou a família dela, os antepassados. A gente sabe de todo o sofrimento, de toda a crueldade, né, já enfrentada pelo povo judeu e boa parte da população europeia durante as guerras. Agora, os chineses, como eu sempre digo, né, nossa luta não é contra a China. O povo chinês é, na verdade, a primeira e maior vítima do Partido Comunista Chinês. Foi essa população que foi dizimada na grande fome chinesa, que seria o grande salto para frente. É isso que eu digo, a China, você tem que se preocupar quando usa palavras bonitinhas, né? O grande salto pela frente, pronto, morreu 60 milhões de pessoas de fome, né? Fora o que o regime perseguiu, executou, matou as pessoas que adoeceram, enfim, é uma tragédia. Ver a imprensa se esquivando de dar essas notícias, de fazendo qualquer relação com a omissão do Partido Comunista, a omissão deste governo chinês, enquanto o vírus começava a se espalhar pelo mundo, saindo sim de território chinês, é um absurdo. A mídia se calou, ficou quietinho. Foram 100 anos desse partido, sendo que o que deveria ser lembrado imediatamente é a organização que mais matou seres humanos em toda a história da humanidade. Não houve império, nada que chegasse, nem os antigos impérios romano ou chinês, nenhum deles chegou a esse número de mortos, calculado em aproximadamente 65 milhões de pessoas, até porque a população da China é muito grande. Então, por que custava a imprensa citar em algum momento, olha, chegou aos 100 anos uma organização do século XX, que vem baseada em algo do século XIX, né, que é o marxismo, que depois se inspirou no marxismo-leninismo de 1917, da Revolução Russa, que é o que Xi Jinping segue, né? É o marxismo-leninismo, que é o regime que mais destroçou vidas na história da humanidade. Mais de 100 milhões de pessoas em um século, no século XX. E agora, justamente, o último grande partido comunista remanescente no mundo, né, não dá nem para citar Coreia do Norte, o Vietnã, que ainda tem partido, Cuba, mas que está no poder e que tem realmente um grande poder, uma grande população, é o regime comunista chinês. Ele precisa acabar. Não tem lugar mais no século XXI para um regime socialista totalitário como este. O mundo não vai ter paz e tranquilidade enquanto subsistir o Partido Comunista Chinês. Cissa?
Eu concordo com tudo que o Rafael falou. A gente realmente precisa acabar com essa idolatria ao Partido Comunista Chinês, porque a gente vê muitos países querendo copiar isso e eles fazem de uma maneira até mais amena, porque aqui nos Estados Unidos o que eles fazem, por exemplo, não, vamos seguir o exemplo da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, da Finlândia, vamos fazer um socialismo, tipo o PSDB aí, tipo uma social-democracia, com o governo se espalhando mais, mas a gente sabe que não é isso, que vai virar uma Venezuela, vai virar um totalitarismo, vai virar o que está acontecendo na Argentina, o que aconteceu em Cuba. Nós temos tantos exemplos de social-democracia que acabam virando ditaduras que a gente não pode simplesmente cair nessa. Então, tudo que o Rafael falou, ele está coberto de razão. Temos que ficar de olho aberto para evitar essa marxização, leninização do mundo.